Mas tá certo, então vamos começar aqui. Vamos. Bom, tô aqui com o vereador Guilherme Morelli, que se disponibilizou de um tempo para responder algumas nossas perguntas. Tem uma conversa aqui mesmo. Primeiramente, queria agradecer. É, Inesperado, vou falar bem a verdade, devido a semana passada a gente viu muito acalorado como foram as coisas, né? Mas muito obrigado mesmo por ter tido essa postura de vir conversar com a gente, de responder as perguntas. Realmente um vereador que tá muito aberto ao diálogo, né? Isso não tem como Sim, negar. sim, eu que agradeço aí o seu trabalho também, é um trabalho que respeita, né, que você esteve lá, momento algum você faltou com respeito com os vereadores, eu acho que é democracia, né, a gente ali se respeita, todos têm a sua opinião, uns por sim, outros por não, então eu que agradeço aí a sua conduta né, fala assim, um jornalista que cobre, né, Uhum. as coisas da cidade, é importante para a cidade, né, essa transparência, né, escutar um lado, escutar outro, entender a opinião de uns, entender a opinião do outro, eu acho importante, parabéns pelo seu trabalho aí, Não, viu, Pedro? obrigado. Mas eu também sou só um cidadão que se interessa, assim, não tenho formação nem Sim, nada, mas não, a mas gente vai fazer. falo jornalista porque Sim, sim. cobre, né? Faz esse trabalho aí que muitos jornalistas deveriam fazer realmente e acabam Uhum. não fazendo. Então, um Concordo. cidadão de bem comum, fazendo esse trabalho, tem que enaltecer. Concordo. Então, certo. Então vamos já para a primeira pergunta. Ontem, no Vamos. programa Telescópio, o senhor comentou que esse é um problema que já vinha se agravando há um tempo. Na verdade, a Previdência é um problema praticamente mundial, né? Está afetando vários Sim, países, estados e afeta também Itapetininga. Mas, como o vereador bem disse, se agravou mesmo quando na gestão Simone decidiram diminuir bem o repasse, né? Acho que foi de 14 para 8%. É, exatamente. que pelas contas traria um problema já para a gestão seguinte, que no caso é a do Jefferson Brum. Isso. O senhor, como secretário, que foi secretário do governo lá, por que o senhor acha que não foi discutido na época modelos de reestruturação, reforma, sabendo que isso poderia gerar um problema logo de curto prazo, né? No caso, 5, 6 anos depois, a gente já está tendo que discutir esse problema, né? Na verdade, esse problema da Previdência, como em audiência pública, até eu fiz o questionamento ao Jaime, perguntando de quanto tempo vinha esse déficit previdenciário no CEPREM, né? Ele falou de 20 anos que não repassaram em gestões anteriores, aí o Di Fiore acabou fazendo, o prefeito Di Fiore da época acabou fazendo um acordo para repor, e hoje o município vai ter que repor em todo mês aí 500 mil reais por mês até 2000 tem acho que mais 10 anos dessa dívida, né? E aí, quando na gestão Simone, quando chegou, né, a obrigação do cálculo autorial, que o repasse, se eu não me engano, na época era de 7, veio para 14, né? Ela achou ali por melhor forma fazer essa redução, foi até Brasília e acabou conseguindo essa redução lá na Previdência, né, para 8%, né? Então você reduz 6% do repasse anual. Então isso também já gerou um déficit ainda maior na Previdência, né? Ela achou da melhor forma ser isso. Na época eu era secretário de governo, a gente aí tinha o secretário de administração, finanças. Então, na época, eles acharam por melhor fazer isso e não uma reforma como o prefeito Jefferson propôs agora, para poder estancar, na verdade, esse déficit previdenciário, porque o cálculo autorial é só especialista realmente para entender, porque é juros sobre juros, e o ano que vem, caso não fizesse essa reforma, o município pagaria 36 milhões e no ano seguinte 70 milhões, né? Eu até fiz uma conta, assim, uma conta lógica, matemática, né? A gente tem que discutir matemática. A receita recorrente líquida do município de 2024 foi de 746 milhões 586 mil reais. É o que entra, as despesas, é o que você tem ali para você gerir o município durante todo o ano, né? Aí você pega 53,7% da folha de pagamento dos funcionários aposentados, que dá o valor de 403 milhões no ano, né? Aí você tira 25%, que é obrigatório na educação, isso você não pode gastar menos, é obrigatório na educação,
já são 186.646.000 reais. Aí você tira os 15% da saúde, que gasta mais, a gente sabe, mas vamos pôr os 15, que é um teto ali, um cálculo feito pelos municípios, são 111 milhões, né? Só o nosso hospital consome 6 milhões, quase 7 mês. Então, aí sobra o que para o município? Sobra 45 milhões, você tem que ter ali para você tocar toda uma cidade durante um ano, lâmpadas, buracos, limpezas, lixo, promoção social, enfim. Aí você chega para você pagar 36 milhões para o CEPREM no ano seguinte. Então, quer dizer, você quase quebra o município, né? Você sobra 9 milhões, você não consegue fazer nada no município desse tamanho, com o terceiro maior do estado, zona rural, estradas, enfim. Então, a gente ficou muito preocupado com isso, né? A gente ficou muito preocupado com essa situação, né, em relação à Previdência. Então, foi um desses pontos que a gente resolveu, por fim, entender essa reforma que desceu para a Câmara. Perfeito. Depois eu quero entrar no mérito dessa questão do Sim, orçamento também, que eu acho muito interessante, mas vou passar para a próxima pergunta aqui, né? Eu tá. acompanhei as audiências, a votação, tudo, Sim, e uma coisa que o Jaime e o Renato disseram é que a prefeitura ainda assim poderia realizar o aporte para 2026 do modo que estava, tendo problema, como você bem disse, apenas em 2027. Em vista disso, de todo esse tempo que não houve uma discussão do projeto, falta de documentos, denúncias, até uma certa arbitrariedade, a própria empresa que foi convocada e não apareceu para tirar as dúvidas, por qual motivo o senhor acredita que decidiram fazer tudo em um período de menos de uma semana, na última semana legislativa do ano? Vale ressaltar também que grande parte dos vereadores, a maioria deles, não se posicionou, né? Não falou nada em nenhum momento. E o que poderia ser interpretado até como eles tendo dúvidas quanto ao projeto que não foi esclarecido. O senhor não acredita? quando o projeto chegou para a gente até, o prefeito nos chamou para explicar o projeto junto com o Renato, né? Eu particularmente, fui estudar o projeto, entender por que disso, até questionei por que o projeto chegou, né, nesse tão curto prazo de tempo, no final do ano. O Renato disse que foi um projeto complexo, que eles estão mexendo há um bom tempo, né, há quase 6, 7 meses que eles vêm estudando, chama uma pessoa, chama outra, contrata uma empresa para fazer o cálculo, né? Então, essa foi uma das respostas, porque o projeto desceu, não teve essa discussão, porque era coisa interna da prefeitura, eles estavam elaborando uma forma, um projeto melhor que não mexesse com o funcionário público, né? Porque eles entenderam que essa seria a melhor forma para não fazer a reforma da Previdência, que é o que foi feito o governo federal, o que foi feito no governo estadual, né? Se aumenta o tempo de contribuição e o valor de repasse do funcionário. Hoje nós repassamos 14%, nosso é descontado do funcionário 14% a contribuição dele, né? E, se eu não me engano, da Previdência é 17 ou 19, não sei se é do Estado ou é 19. Então a gente ficou assim, ou faria isso, né? Ou faria a segregação de massa, né? Ou faria a reforma da Previdência, né? Então, assim, essa questão de documentos, eu até questionei a Câmara se veio uma vez faltando, então por que não pediu todos os documentos também? Ó, tá faltando isso, 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 isso. Não, deixou vir o projeto, tá faltando. Deixou vir o projeto, tá faltando. Em relação às denúncias, até depois que chegou para a gente um relatório, né? Teve muitas coisas que não existiam na denúncia, coisas que não, realmente artigos inexistentes, né? Eu até tenho aqui o ofício da prefeitura, depois posso disponibilizar para vocês, protocolado, né? Dizendo aqui, ó, em atenção ao ofício, no que se refere à incompetência do relatório atorial, supostamente conteria 30 páginas, das quais teriam sido encaminhadas apenas uma página e 13. Ou é verdade? Então, tem um aqui, ó, suposto fundamento do artigo 61, inexistente na portaria do MPT 146, 1467, conforme verifique o documento anexo. Então, está disponível aqui, tá? Não vou ler porque é extenso, depois Tranquilo. posso te mandar, eu te mando para você ler realmente o ofício da prefeitura que chegou.
Então, assim, foi uma discussão, Pedro, que eu entendo como desnecessária essa questão de falta de documentos, sendo que a Câmara poderia ter protocolado desde a primeira vez que chegou, pedindo esses documentos, tá? Ó, tá faltando isso, para dar mais transparência. Não, esperou, aí o vereador pediu, aí a prefeitura achou isso, que alguns artigos que não existiam, enfim, se tornou ali mais um jogo político, tá? No meu ver, como vereador, e não a discussão realmente do projeto, da matéria, né? E em questão dessa urgência de votar rápido, né? A gente precisava que fosse votado esse ano, para a gente entender que precisava entrar no orçamento desse ano, para a prefeitura não pagar esses 36 milhões, até para não, como mostrei ali, não quebrar o caixa da prefeitura, né? A prefeitura não sobreviver com 9 milhões para tocar uma cidade o ano inteiro. Entendi. Perfeito. Bom, como alguns vereadores disseram, a Catarina da Guarda, o Dr. Mário, por exemplo, e o senhor mesmo disse agora na entrevista, esse projeto seria apenas um paliativo de curto prazo, né? Para que a prefeitura não precise arcar com os valores do aporte de uma maneira rápida, seja pensando no próximo orçamento, como o senhor bem disse, ou apenas na gestão, como foi dito por alguns vereadores. O senhor não acredita que é papel de um estadista pensar a cidade a longo prazo, sem deixar essas bombas, entre aspas, que, como parece ser um consenso da Casa Legislativa, vai precisar ser desarmada em gestões seguintes, como o senhor disse, por exemplo, a reforma da Previdência? Não seria essa uma maneira mais rápida da prefeitura se isentar de pautar uma reforma da Previdência? Eu acredito que assim, a gente, no meu pensamento como vereador, a gente tem que entender quem está no executivo e pensa. O que o executivo, trabalhar no executivo, é pensar mês a mês. O executivo que uma arrecadação hoje nossa que não é muito alta, é uma arrecadação baixa pelo tamanho do município. Você vê municípios menores que têm uma arrecadação muito maior e consegue fazer muito mais coisas. Hoje, a arrecadação do nosso município, a gente o que arrecada, a gente quase gasta, entendeu? Então não sobra muito para investimento, para investir no município, como outros municípios fazem. Eu penso que sim, esse projeto, na verdade, ele pauta, né, anos 2026, 2027, 2028, 2029, enfim, é um projeto que ele vem para ajustar realmente a Previdência, dar clareza na Previdência, né, fazendo a segregação de massa, seria um fundo em repartição, um fundo de capitalização. Então, aqueles que entram nesse fundo de capitalização conseguem ter uma transparência maior. Em 2020, hoje o orçamento vamos girar em torno aí de 860 milhões, a previsão 900 milhões. Eu acredito que em 2029, pelo crescimento do município, por chegada do novo hospital, novo aeroporto, enfim, a duplicação de Ourinhos até Itapetininga, a cidade cresça, o orçamento seja maior. Então, talvez não precise fazer uma reforma da Previdência, talvez não precise fazer uma nova reforma no CEPREM. Até porque, como o Jaime falou, o CEPREM até hoje não tem o CRP, porque vive todo ano entrando com o judicial, porque não tem um negócio certo, né? Veio bagunçado, e eles todo ano precisam entrar com ação para poder ter o seu CRP, enfim, eu acho que isso ajusta a Previdência. É um projeto que está pautado, vocês viram lá, tem até 2029, 2030, vai aumentando o impacto orçamentário de 1,5, 2,70, 3,49, 5,08 até 2029, 2030, enfim. Aí vai caber ao prefeito, né, em 2029, ver se realmente, porque assim, a Previdência nossa ficou nessa situação, né? Todo prefeito que entra se torna um problema. Eu acredito que essa segregação funcionou em outros municípios, tá, Pedro? Funcionou em Curitiba, Belo Horizonte, Jundiaí, Campinas, e vem sendo dessa forma. E eu acredito que o Jaime, lá, uma pessoa que está lá há 28 anos, ele possa fazer essa gestão, né, que cabe a gente, nós, vereadores, o povo, os próprios funcionários públicos, fiscalizar realmente como está sendo capitalizado esse dinheiro para garantir a previdência, né, e a aposentadoria dos funcionários a longo prazo. Não, perfeito. É só uma questão também que, por exemplo, Curitiba,
Blumenau, que também foi mencionado. Algumas dessas Campinas, cidades, elas Jundiaí, fizeram a segregação esse ano, então ainda não tem como a gente ver os resultados mesmo dela, né? Mas sei que Belo sim. Horizonte já tem, acho que há uns 10 anos, essa segregação É, de massas. É, Saindo um pouco do mérito dessa questão e falando um pouco do sim, processo. Bom, a gente presenciou lá que o processo realmente tem irregularidades ali, tanto pela falta de debate, a gente teve um abaixo-assinado de 1.800 assinaturas que foi sumariamente ignorado e tudo mais. O senhor não acha que essas irregularidades que ocorreram no processo, sem entrar no mérito da reforma em si, não podem atrapalhar futuramente o projeto, assim como aconteceu com a construção do aeroporto, que foi doado a um terreno que não poderia, mas foi do mesmo jeito e no final tiveram que voltar atrás, porque o Ministério disse que não poderia. O senhor não acha que pode acontecer alguma coisa assim do Ministério Público entrar por causa dessas irregularidades e a Prefeitura, o Executivo ter que voltar atrás, causando, pode até se dizer, descredibilizando o Executivo, o Legislativo? olha, Pedro, o processo, né, todo o processo é votado ali na Câmara Municipal, né, eu entendo que a gente não acabou não fugindo do regimento, né, tô falando em si a votação, as 1.800 assinaturas, sim, a gente entende que teria que ser discutido a longo prazo, mas a gente ficou também com o curto prazo a questão do orçamento do ano seguinte, né? A gente pensando em todos o funcionalismo público, mas nós temos também 163 mil habitantes, né? Em Itapetininga a gente tem que fazer uma gestão para todos, né? Quando esse projeto veio, a gente viu que não mexeria no bolso do funcionário público, não mexeria no seu aporte, né? Não aumentaria o seu aporte que ele faz já dos 14. Então a gente ficou um pouco mais tranquilo, que não mexeria no bolso do funcionário. O funcionário vai sentir que realmente não vai mexer no bolso dele, né? Então, esse projeto também não deixa que a prefeitura seja solidária à dívida, garante que a prefeitura ainda ela vai continuar com a dívida passiva anteriormente. Né? Ele só estanca esse cálculo atuarial que é uma coisa de maluco, é juros sobre juros, é um absurdo. Sim. A gente entende, no meu ver, eu entendo que não houve ilegitimidade, foi legítimo o processo, a votação em si, o regimento foi seguido. Se você vê, muitas vezes é feita uma votação em duas vezes, extraordinária. Ontem mesmo nós votamos alguns projetos de urgência, foi votado uma vez, foi aberta uma segunda extraordinária para poder votar os projetos. Então, pode ter sido uma falta, às vezes, de conversar melhor, o pessoal não entender, mas a gente conversando com muitos funcionários públicos ali, realmente eles não estavam entendendo o projeto em si. Eles acharam que iam descontar mais, que eles iam, o aporte só deles, que eles iam ter, por exemplo, escutei funcionário falar, o novo que entrar, ele vai aportar até 25 anos, 300 mil, e ele vai ter só aqueles 300 mil o resto da vida dele? Não, ele vai ser respaldado pela Previdência até o resto da sua vida, de aposentadoria, enfim. Então, eu acredito que não, mas se o Ministério Público entender, a Prefeitura tem que arcar com essas situações, mas a gente ficou ali numa situação que precisava votar para entrar no orçamento, para não poder fazer essa quebra no orçamento do ano seguinte. Então, eu acredito que aí a gente fez o que precisava ser feito realmente, para poder realmente não tirar esses 36 milhões no orçamento que sobra 40 milhões, 44 milhões, entendeu? Perfeito. Só para finalizar, então, entrando no mérito do orçamento público, saiu uma matéria no G1 de que o orçamento para 2026 da prefeitura giraria em torno de 925 milhões de reais, né? Uma diferença aí de 75 milhões de reais a mais de 2025 para 2026. Eu tenho uma tabelinha aqui que está disponível no site do G1 e ele traz algumas mudanças de orçamento de secretarias para outras, né? A gente tem, por exemplo, um aumento de 22 milhões para a Secretaria de Finanças. A gente tem também um aumento de 22 milhões na Secretaria de Trânsito, mas também a gente tem quedas de, por exemplo, na saúde,
que em 2025 o orçamento ficou 245 milhões e o projetado para 2026 é 239 milhões. E como o vereador bem disse, cerca de 54, 56% do orçamento está destinado a pagamento da folha. Sim. O senhor não acha que talvez seria mais proveitoso até pautar uma reforma administrativa para a gente entender esses gastos do que, por exemplo, fazer esses projetos de curto prazo para poder poupar um dinheiro, que como até o próprio vereador Codorna chegou a mencionar, uma venda de um terreno de 1,8 milhões de reais para o CEPREM, para poder pagar o CEPREM. Eu acredito que assim, isso é uma previsão, né? Todo Sim, orçamento é sim. uma previsão orçamentária que a prefeitura entende que ela vai arrecadar até o final do ano 2026 900 e, como você falou, 968 milhões, né? A gente também espera que seja isso, até porque senão acaba acontecendo arrecada menos, aí tem que tirar menos. Então, assim, eu acredito que sim, eu acho que uma reforma previdenciária seria uma reforma Administrativo. administrativa, seria realmente fazer um estudo de uma reforma seria perfeito, até porque você põe lá na saúde 239 milhões, né? Aí você acaba não atingindo isso aí. Aí você tem que reduzir. Aí você reduz aonde? Você reduz, às vezes, na UBS, porque o hospital não dá para reduzir, porque parece que o hospital é um. Toda vez você põe. Eu sempre falo que a saúde é um poço sem fim. Quanto mais põe, o dinheiro some, e quanto fica melhor a saúde, o povo acaba usando mais, enfim. Então, eu acredito que sim, uma reforma administrativa seria levar essa sugestão, né? A gente se reunir, eu acho que com a população participando, dar as suas opiniões, porque realmente precisa ser feito, né? A cidade É, precisa o realmente. próprio Tribunal de Contas atuou a cidade, né? Que chegando, acho que a 58% já é um problema gravíssimo, né? É, É, um- é, funcionamento. Exatamente. Tem um teto, né? Se eu não me engano, um limite é 55% que você pode é, ter da sua folha de pagamento. É 55%. Você não pode atingir. Atingiu isso é um problema grave. Então, se você olhar hoje, do ano passado, vamos por 54%, que eu Uhum. acredito que esteja hoje, nós dá 400 milhões de reais só para Dinheiro. despesa pessoal. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, assim, eu acho que seria de uma grande importância um plano de carreira para o funcionário público, que hoje se gasta muito com hora extra, muito com gratificações. Eu acho que seria, assim, de uma importância muito grande uma reforma administrativa no município de Itapetininga. Bom, muito obrigado pela conversa. O senhor foi super educado, esclareceu muito. Espero que quem for assistir depois também se esclareça com essas questões. Agora, finalizando mesmo, se o senhor Sim, puder convidar algum outro colega, vereador, para sim, conversar com claro. a gente também. Claro, vou passar os contatos, vou chamar as pessoas. Acho que é Não, muito pode chamar importante. publicamente aqui também, algum nobre Sim, vereador, colega. chama aí, tá à disposição aí o Mário, a Catarina, né, o nosso vereador, o G de Araújo, né, a doutora Júlia, eu acho que eles estão à disposição para explicar, assim, porque, como eu falo, Pedro, é uma democracia, né, então a gente entendeu o projeto, a gente, lá na Câmara, muitos falaram, voto por votar, a gente não vota por votar, a gente estuda o projeto, eu fiz algumas conclusões do projeto, né, na verdade, o impacto orçamentário, financeiro, tem um projeto, percentuais conhecidos compatíveis com a capacidade financeira do município. Então, assim, são fundos que dividem. Então, assim, a gente fez até para tirar as dúvidas, né, da população, das pessoas que estavam lá, porque fica naquele embate, caloroso ali o negócio, as pessoas, os vereadores novos, né, a gente já tem um pouco de por ter sido secretário, já passou por isso, na taxa do lixo, na taxa de. Então a gente tem um pouco mais de experiência, mas os outros não, então eles ficam meio acuados, mas eu acho importante isso aí. O que você vem fazendo para tirar, escuta um lado, escuta o outro, para chegar num consenso. E, cara, a gente realmente está aqui para fazer uma gestão em prol da população. Se o projeto fosse ruim, fosse mexer com funcionalismo, se fosse mexer realmente no bolso, a gente jamais votaria. A gente conversou com o Jaime está muito tranquilo. Então, o Jaime estando muito tranquilo, deixou nós um pouco mais tranquilo, porque ele está há 28 anos, né?
no CEPREM. Então, a gente entende que ele entendeu que é o melhor para o CEPREM. Então, a gente ficou mais tranquilo com isso. Mas eu vou até passar a sua educação, a forma como você nos tratou foi muito respeitoso. Eu até agradeço mais uma vez. Você, em momento nenhum, atacou, xingou, em momento nenhum você foi respeitoso com os vereadores. O Então, a gente debate é nas agradece ideias, realmente. né? Quando fica por fora, Exatamente, complica. não tem o pessoal, não vou te xingar, você não vai me xingar. Eu acho que são ideias, cada um tem a sua, é uma democracia, e cada um entende da forma que acha melhor votar, enfim. Mas eu agradeço realmente aí, obrigado, estou à disposição. Você tem o meu celular. Pessoal, precisar de alguma coisa, me liga, vamos na Câmara, bate papo, vamos acampar ideias novas, como essa reforma administrativa. Eu acho importante a gente sentar e discutir, pegar o orçamento, trazer o Codorna para junto, trazer os vereadores, cara, porque Uhum. essa votação foi, e vai ter outras que eles vão ter ideias favoráveis, a gente vai ter ideias contrárias, né? Como entrou um projeto na Câmara que é a questão da redução do regime de urgência, a gente vai ter que discutir a reforma realmente da lei orgânica, a reforma do regimento interno, está se montando um grupo para discutir, eu acho que é importante discutir com a população também. Então, estou à disposição, Pedro. Conte comigo, meu celular, que você tem meu celular, eu vou convidar outros vereadores e a gente vai debatendo ideias favoráveis à população de Itapetininga. Eu tenho Sempre, certeza que você sempre. é um morador Pelo aqui bem comum. que é o bem comum da nossa cidade. Muito obrigado, viu? Bom dia pro Obrigado. senhor. Bom dia, obrigado também. Estou à disposição. Um abraço, viu? Valeu. Abraço. Tchau, tchau.